Olá, meus amados irmãos em Cristo. Vamos continuar os estudos do nosso tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Hoje nós iremos estudar do verso 20 em diante, tá? E como fazemos sempre, vamos iniciar clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco para nos iluminar, nos dar sabedoria, discernimento, para entendermos tudo aquilo que São Luís quer nos falar e sempre pedindo também a presença de Nossa Senhora. E para a gente já ir se acostumando com os nossos exercícios espirituais, eu vou convidar vocês a rezarem, até para quem ainda não conhece, já ir aprendendo, se acostumando, a oração Vinde Espírito Criador e a oração Ave do Mar Estrela, que são duas orações que a gente deve fazer enquanto consagrados. São Luís, ele inclusive nos pede que se a gente puder que a gente reze todos os dias, e essa é uma das orações que eu gosto muito de rezar todos os dias, e eu gostaria muito também que vocês fizessem o mesmo, enquanto consagrados a Jesus pelas mãos de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos, e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave, mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guiai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, continuando. Verso 20 do nosso Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Aqui no nosso tratado, dessa editora aqui, começa com o título Deus, Espírito Santo e Maria. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela e nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem. Bora marcar isso aí? No meu tá marcadinho aqui. Foi com ela, nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem. São Luís aqui nos fala que o Espírito Santo é estéril em formar outro Deus, vamos dizer assim como São Luís está colocando, né? Outra pessoa divina. E ele tornou-se fecundo por Maria, a quem ele desposou. E foi com ela, porque ele uniu-se a ela, né? Foi nela foi gerado, no ventre dela foi gerado nosso Senhor Jesus Cristo. E foi por meio dela, pela gestação dela, né? Porque ele nasceu dela, que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, com ela, nela e dela. Bora marcar o nosso tratado? E que o Espírito Santo
forma todos os dias, até o fim dos séculos, os predestinados e os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. Então aqui São Luís ele nos fala que o Espírito Santo todos os dias, até o fim dos séculos, ele vai continuar formando Jesus Cristo em todos os predestinados e os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. Quando a gente lê aqui o corpo que tem por cabeça o adorável Jesus, nós podemos, pelo menos eu, né? Eu pude assim interpretar de duas maneiras. O corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. Se a gente for lá na passagem de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, nós fazemos parte do corpo místico de Jesus, né? Ou lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, São Paulo diz assim: ele, Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, a gente pode imaginar aqui que o corpo que tem Jesus por cabeça, ou somos nós, ele é a cabeça, e nós que o seguimos, nós que o temos como nosso Salvador, nós fazemos parte do seu corpo, ou ele se refere aqui da própria igreja, de nós que formamos a igreja de Cristo, né, a igreja católica. A igreja é o corpo místico de Cristo e Jesus é a cabeça. Então, São Luís ele nos fala: o Espírito Santo forma todos os dias, até o fim dos séculos, os predestinados. E os predestinados são aqueles que escolheram entregar sua vida a Jesus, totalmente a Jesus, assim como nós fazemos. E os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que, quanto mais numa alma ele, o Espírito Santo, encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. É difícil porque eu saí marcando tudo. A gente vai lendo, se a gente lê esse tratado assim de uma vez, vai lendo, a gente não entende nada, porque apaga da nossa mente, parece que não entra aqui na cabeça. Mas se a gente for lendo, assim como a gente está lendo aqui, pausando, tudo é tão lindo, né, que eu quero marcar tudo. O primeiro ano, eu confesso para vocês que o primeiro ano que eu li esse tratado, nossa, parece assim que eu não entendi nada. No segundo ano, eu já entendi alguma coisa. No terceiro ano, foi muito bom. Aí agora, nesse quarto ano que eu tô lendo o tratado, assim, essa experiência que eu tô fazendo junto com vocês, cada frase que eu vou lendo junto com vocês, assim, eu acho uma frase mais maravilhosa do que a outra. Por exemplo, essa daqui. É por isso que quanto mais numa alma ele, o Espírito Santo, encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Então, São Luís nos revela aqui que quanto mais nós temos Maria dentro de nós, esse amor filial, né, dessa senhora que é a nossa rainha, que nos entregamos como escravos dela para que ela nos forme, quanto mais a gente tem ela dentro de nós, mais o Espírito Santo faz questão de estar dentro de nós, mais o Espírito Santo ele vem morar em nós e operar em nós de maneira mais poderosa e de se tornar mais poderoso para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Olha que coisa mais maravilhosa. Por isso a gente não deve ter medo de ter Maria como nossa mãe, nossa intercessora junto a seu filho Jesus, porque quanto mais temos Maria, mais a gente quer Jesus. E é bem isso aqui que São Luís ele está nos revelando nesse verso 20 do tratado. Verso 21.
Não se quer dizer com isso que a Santíssima Virgem dê ao Espírito Santo a fecundidade, como se ele não a tivesse. Ele é Deus e por isso possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, tal como o Pai e o Filho, embora a não transforme em ato, produzindo outra pessoa divina. Aí eu marquei a próxima frase. O que se quer dizer é que o Espírito Santo reduz a ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem Maria. Se ele quisesse, sendo Deus, ele poderia tudo e qualquer coisa. Mas ele reduz a um ato, né, a um ato em si, a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem Maria. Seguindo. Mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta. Ele não tem necessidade dela, mas ele quer servir-se dela. Ele quer servir-se dela para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Os seus membros, no caso, como refletimos anteriormente, pode ser nós ou a sua igreja, que nós somos membros da sua igreja. Tanto faz, né? Porque a igreja é composta pelos seus membros. Mistério de graça, escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. E é nisso aqui que a gente vai encerrar a nossa leitura de hoje. Grave isso aí, porque lá na frente, quando a gente for encerrar, a gente vai lembrar dessa frase bem aqui, ó. Mistério de graça escondido, mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Vamos em frente. Segundo princípio, Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. A obra da Santíssima Trindade em Maria. Então vamos lá. O procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tiveram na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo, tem ainda todos os dias, de uma maneira invisível, na Santa Igreja, e tê-lo-ão até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Aí eu anotei aqui no meu caderno, eu pintei toda essa parte, eu já expliquei que eu imprimi essa folha, porque no meu tratado não tem mais o que marcar, e eu estava me confundindo, o que era do ano passado, do ano retrasado, então eu resolvi imprimir, isso foi só o que eu marquei hoje. Mas vamos lá, seguir em frente. Eu pintei esse verso 22 aí todinho. Por quê? Porque eu escrevi aqui no caderno. Isso aqui se refere-se à obra da Santíssima Trindade em Maria. Deus Pai, e é o que nós já estudamos nos versos anteriores. Deus Pai forma e escolhe Maria, dando a ela a plenitude da graça. Deus Espírito Santo, que a toma por esposa e forma nela o seu primogênito. E Deus Filho, que encontrou nela o seu paraíso terrestre. Tudo isso a gente já viu anteriormente, né? Então é isso aqui que o São Luís está nos falando. Que o procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tiveram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo, tem ainda todos os dias, de uma maneira invisível, na Santa Igreja, e tê-lo-ão até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Aí vem aqui, Deus Pai juntou todas as águas e chamou-as de mar. Juntou todas as graças e chamou de Maria. Este grande Deus, olha que coisa mais linda. Este grande Deus tem um tesouro, que é Maria. Este grande Deus tem um tesouro, ou um celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo que tem de belo, de resplandecente, de raro e precioso, incluindo seu próprio filho.
Então, esse tesouro, esse celeiro riquíssimo, ele vai guardar, né? Ele vai encerrar, ele vai guardar dentro de si, no ventre de Maria, no seio de Maria, tudo que Deus Pai tem de mais belo, mais resplandecente, raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele diz incluindo aqui porque a gente vai lembrar que quando o São Gabriel aparece a ela, ele diz que ela é a repleta do Espírito Santo, repleta da graça de Deus, né? Ave gratia plena, ave cheia da graça, repleta da graça de Deus. Então aqui São Luís ele veio nos falar assim, desse modo, né? Que Deus Pai encerrou nela, colocou dentro dela tudo que ele tem de mais belo, de resplandecente, de raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro a não ser Maria, a quem os santos chamam de o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. 24. Falamos de Deus Pai. Agora vamos falar de Deus Filho. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela sua vida e morte, e seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes. Fez dela a tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. Quando eu li isso aqui, eu lembrei lá do nosso encontro, quando eu comentei com vocês que que Jesus Cristo, eu comecei o encontro falando que Jesus Cristo, numa passagem, ele veio dizer que ele não veio para mudar nada, mas para que tudo se cumpra e se cumpra com perfeição, né? E logo em seguida nós refletimos sobre os descendentes do rei Davi, né? Sobre Salomão e sua mãe Betsabeia, onde ele coloca sua mãe no trono como a mãe rainha e ela passa a reinar junto com ele e ser a administradora ali junto com o seu filho, né, de tudo que antes de passar para o seu filho passa pelas mãos dela, ela sendo a administradora agora dos bens do seu filho. E é isso que a gente vê aqui, né? Jesus não veio para mudar nada, mas para que tudo se cumpra e se cumpra com perfeição. Ela é a mãe rainha que administra os tesouros do rei. E é isso que São Luís ele nos fala aqui, ó, que Jesus Cristo fez de Maria, fez de sua mãe a tesoureira de tudo que o Pai lhe deu como herança. E assim é por meio de Maria que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica as suas virtudes e distribui as suas graças. E aí também lembrei que nós lemos lá no Salmo 83, versículo 12, que é dele a graça, é dele a glória. Se é dele a graça e é dele a glória, ele dá para quem ele quiser. E o que ele fez? Ele deu a sua mãe para que ela administre e comunique as suas virtudes e as suas graças a quem ela desejar. Continuando, ela é o seu canal misterioso, o seu aqueduto, por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Deus Espírito Santo, verso 25. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis, os seus dons que são impossíveis de ser descritos, inefável, que é impossível da gente imaginar, de ser descrito, a gente não consegue mensurar. Então Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis e a escolheu para dispensadora de quanto possui. Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como quer, quando quer, todos os seus dons e graças, e nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Ah, marca aí, isso é importante. Eu marquei, marca aí. Ela distribui
os dons do Espírito Santo a quem quer, quando quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças, e nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Isso é muito lindo, né? Porque tal é a vontade de Deus que quis que tudo recebamos por Maria. Vou até repetir. Porque tal é a vontade de Deus que quis que tudo recebamos por Maria. Desta forma, é enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo. Aquela que durante toda a vida se fez pobre, se humilhou e escondeu até o mais profundo nada em sua extrema humildade. São estes os sentimentos da Igreja e dos santos padres. Então, aquela que se humilhou e se escondeu até o mais profundo nada, ela não queria nada para ela, ela se escondeu, ela se fez a mais humilde das criaturas, a mais pobre das criaturas, e por isso ela foi enriquecida com todas as graças. E aí um pequeno resumo aqui, né, do que a gente já leu lá em cima, na outra folha, que eu anotei no caderno, que o procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo tem ainda todos os dias. Verso 22. De uma maneira invisível na Santa Igreja e tê-lo-ão até a consumação dos séculos. E que maneira é essa? Aí a gente vê aqui. Deus Pai transformou Maria no seu celeiro riquíssimo, né? O seu celeiro resplandecente, raro e precioso. Deus Filho fez dela sua tesoureira de tudo que o Pai lhe deu como herança, e Deus Espírito Santo comunicou a ela os seus dons inefáveis e escolheu ela por dispensadora de tudo que ele possui. Um resumo de tudo o que nós lemos hoje. E para encerrar, o verso 26. E nesse verso 26 é como se São Luís, olha, São Luís estivesse aqui, ó, falando comigo e com você agora. Vamos ler aqui como se fosse São Luís falando conosco. E que realmente é, né? Se eu falasse para os espíritos fortes da nossa época, estender-me-ia a provar mais vastamente tudo o que eu estou a expor do modo simples, por meio da Sagrada Escritura, dos santos padres, de quem citaria algumas passagens latinas, e por meio de muitas sólidas razões que se poderão ler, amplamente expostas pelo venerável Padre Poiré, na sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Mas falo particularmente para os pobres e simples, que tendo maior boa vontade e mais fé que o comum dos sábios, creem mais simplesmente e com mais mérito. Por isso, contento-me com declarar-lhes simplesmente a verdade, sem me deter com a citação de todas essas passagens latinas que não compreendem. Não deixarei, no entanto, de citar algumas, sem todavia me esforçar por procurá-las. Continuemos. E no caso a gente continua somente amanhã. Por hoje esse continuemos aqui é para amanhã. Mas que fique pra gente essa reflexão, né? São Luís, se quisesse, ele faria, ele provaria tudo isso que ele nos fala aqui de muitas maneiras, colocando aqui passagens bíblicas, inclusive como até eu acrescentei aqui o Salmo 88, acrescentei aqui a parte que eu falei que ela é a mãe rainha, né? Que a gente, João, capítulo 15, versículo 1, Colossenses, lá o livro do Reis, que fala da mãe rainha. Mas não seria preciso, né? Porque basta a gente acreditar neste santo, este santo que foi declarado um doutor da igreja, e para um santo ser declarado doutor da igreja é porque ele tem muita moral dentro da igreja católica. Inclusive na Basílica de São Pedro, a gente chegando na Basílica de São Pedro, uma das imagens que tem lá na porta da Basílica de São Pedro é de São Luís Maria Grignon de Montfort,
Então a gente tem que confiar e respeitar muito no que este santo, de maneira assim tão simples e tão amável, quer nos falar. E amanhã a gente continua. Amanhã a gente continua a partir do verso 27, que diz assim: Jesus, filho de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua querida mãe, Maria Santíssima.